nosso Deus é o único Deus que tem 3 atributos extraordinários. O nosso Deus é um Deus onipotente, pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus onisciente, sabe de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus onipresente, está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Glórias a Deus. E Deus, sendo um Deus tão grande, tão poderoso, e tendo esses atributos extraordinários, nós entendemos que Deus, Ele sabe como agir, Ele sabe como operar, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como falar, Ele sabe como agir, Ele sabe como, aleluia, fazer a obra na vida de qualquer ser humano na face da terra. Glórias a Deus. A palavra de Deus desta noite, aqui do Jeremias capítulo 18, nos relata uma história bastante conhecida da igreja, e quem sabe bastante conhecida de você que está me ouvindo nesta noite. A palavra de Deus nos relata a história, aleluias, do oleiro e do vaso. A Bíblia fala que Deus levanta Jeremias, a qual era um profeta escolhido por Deus. Jeremias era também sacerdote na cidade de Anatote. Glórias a Deus. Jeremias era um profeta escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. A Bíblia Sagrada diz que Jeremias tinha um pai. O pai de Jeremias era Uquias. Uquias era sacerdote na terra de Anatote. Desde o princípio, Jeremias, desde a sua infância, por que não dizer, Jeremias estava na presença do Senhor, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Ou por que não dizer, o profeta Jeremias foi tão maravilhosamente usado por Deus, escolhido por Deus, que desde a sua infância já nasceu num lar cristão. Desde o seu nascimento já foi consagrado a Deus. Glórias a Deus. Deus chegou até a falar com ele e dizer: Jeremias, não temas, porque eu, Senhor, sou contigo. Desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi e já te consagrei para pregar a minha palavra. Glórias a Deus. Que coisa linda, igreja, é quando Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe para uma grande obra aqui nesta terra. Glórias a Deus. A Bíblia fala que Jeremias cresce com aquele pensamento, com aquela mentalidade de que Deus levantou ele para profetizar, de que Deus levantou ele para pregar a palavra, de que Deus levantou ele para realizar a sua obra nesta terra. E a Bíblia fala que Jeremias, já bem novinho, com seus 11 a 13 anos de idade, já era, aleluia, um jovem que se dedicava ao templo do Senhor, acompanhava o seu pai, aleluia, Uquias, nos momentos de sacrifício. Glórias a Deus. E Deus já começou a se revelar para Jeremias desde aquele momento, e a unção e o poder do Espírito Santo estava sobre a vida do profeta Jeremias. Glórias a Deus. E a Bíblia Sagrada fala que Jeremias agora, já depois de jovem, Deus confirmando a chamada dele para o ministério profético, a Bíblia fala que Jeremias, desde muito novo, aos seus 13 anos de idade, ele tinha presenciado um rei mau chamado Manassés, que tinha levado a nação de Israel para a idolatria, tinha levado a nação de Israel para o paganismo, tinha levado a nação de Israel para o erro, tinha levado a nação de Israel para fazer o que não agradava aos olhos do Senhor. Mas Jeremias, ele não estava se contentando com aquela situação. Ele buscava a Deus, ele adorava a Deus, ele glorificava a Deus, ele buscava a presença
moral e a